Oi, meu nome é Laura Oi, eu sou a Janine. e vem cá que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redução de danos com a psicóloga e redutora de danos Cássia Gonzalez e minha esposa. Som. Eu não gosto de beijo gay. Vamos lá? Vamos. Então, ó, a gente trouxe a Cássia aqui pra falar um pouquinho sobre o que é redução de danos, o que representa esse conceito, quais são as relações todas envolvidas com isso, o que isso faz diferença na sua vida, redutores de danos, quem são, onde vivem. Hoje não vem cá por uma tise. Então, Cássia, o que é redução de danos? Então, oi gente, como já foi falado, né, eu sou psicóloga, redutora de danos. A redução de danos, antes de política pública, que agora não é mais, mas a gente já fala sobre isso, ela é uma lógica, ela é um pensamento que trabalha, né, com pessoas que fazem uso de alguma substância, seja ela lícita ou ilícita, e ela trabalha bastante com a questão da autonomia, né, da corresponsabilização do sujeito, da possibilidade desse sujeito fazer escolhas sobre usar ou não algo, enfim. Tô nervosa. Bebe? Bebe. Estamos tomando uma brejinha, Cerveja. uma cerveja. Nada melhor, né, falar sobre drogas Do que usando a boa. usando-as. Porque as pessoas, elas têm o pensamento de que droga é o ilícito, né? Maconha, cocaína, heroína, crack, que é uma coisa que atravessa bastante a sociedade, só que as pessoas deixam de considerar isso aqui, o cigarro, que são as duas drogas que mais matam, e essas sim poderiam ser, o álcool principalmente, pode ser considerada a droga como porta de entrada para outras substâncias mais pesadas, né? E não é por questão de mercado. Né, não mesmo. Então, assim, quem são as pessoas redutoras, né, redutores de danos? Você não precisa ser, né, estar nessa condição de psicólogo para ser redutor de danos, redutora de danos. Existe um projeto no país, né, de um tempo atrás já, onde os redutores de danos eram usuários de drogas, porque essa política permite, né, essa lógica permite que a gente fale de redução de danos com pessoas em situação de uso. Então, não tem como você pensar uma lógica sem considerar essas pessoas. Então, não faz sentido, inclusive, você fazer política pública de saúde sem conversar com os usuários de droga. Sem entender o contexto deles. Exatamente. Então, a RD, né, redução de danos, ela entra nesse sentido de se preocupar com o contexto do sujeito, com a autonomia dele, de considerar que esse sujeito é um sujeito de direitos, que a pessoa ela tem o direito sim de escolher fazer uso ou não, e que desde que esse uso não seja problemático, né, no sentido de afetar o social, o vínculo familiar, o trabalho, etc. Tem muita gente que fala que usuários de crack, por exemplo, são zumbis, né? Só que... Minha filha. Só que deixam-se de considerar o contexto social que essas pessoas geralmente estão inseridas. Porque pensa-se que o usuário de crack é a pessoa em situação de rua, suja, fedida, malnutrida, né? Só que não. A gente esquece também das pessoas de terno, né? Que estão aí no poder. Depois, assim, daqui a pouco estão lá assim, ó. Eu defendo a família, os bons costumes, não sei o quê. Chega 3 horas da manhã, tá lá, ó. E tá tudo bem, sabe? A gente também tem que pensar, assim, que a linha do preconceito, assim, é muito tênue. Porque não dá pra gente pensar em política pública para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e deixar de considerar as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, a RD, ela vem, ao meu ver, na minha prática, não só como uma lógica para se cuidar as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Os pretos, pobres, periféricos, enfim.
mas sim a sociedade num contexto geral. E isso tem atravessado na minha prática quando é possível pensar que na clínica, por exemplo, convencional, né, que a gente imagina o profissional lá sentadinho, com óculinho, anotando as coisinhas, que não é assim que funciona, graças. É possível você aplicar a redução de danos também na prática clínica, porque entra nessa discussão de você atender as pessoas que têm um poder aquisitivo também, né, e não só pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Tem muita gente que fala assim, ah, mas a pessoa, né, por exemplo, tem uma família, certo? Pai, mamãe, enfim, ou avó, avô. E aí tem ali uma pessoa adulta ali dos seus 22, 23 anos, ou até um pouco mais velho. E essa pessoa é usuária de algum tipo de droga. E aí essa pessoa dá muito trabalho, né? Tô falando no senso comum. Senso comum. Essa pessoa dá muito trabalho, ela usa droga pra caramba, ela já tá roubando as coisas dentro de casa pra poder comprar droga, e aí a família fica desesperada porque não sabe o que faz e tal. E aí fala, cara, mas ele não tem opção, ele não tem como escolher, né? Ele já tá num grau de vício. Perde a capacidade. Que ele perde a capacidade de raciocínio, ele já não tem mais consciência e que não sei o que, papapá. Então a gente vai internar ele compulsoriamente, né? Vai pegar lá o cara, ou a mulher, enfim, e vai internar e vai botar ali, e enfim. O que você diz a respeito disso, né? Porque a minha pergunta é exatamente essa. Tipo, a pessoa não tem consciência, a pessoa, ela tá tão viciada, sei lá, que a família acaba perdendo a cabeça, não sabe o que faz e vai lá e interna. Tipo, o que você pensa sobre isso? É que assim, esse pensamento de que a pessoa usuária de droga, ela causa problema, enfim, pra família, pra amigos e tal, ela vem dessa construção mesmo social, né? De que o uso de droga é uma coisa errada, que as pessoas que fazem isso são vagabundas, desocupadas, né? A gente tem percebido bastante, assim, como esse pensamento tem força na sociedade. Só que a problemática, ela vem exatamente em cima disso. Porque, beleza, a pessoa dá trabalho para a família de acordo com o pensamento ali, né, da família que está sendo afetada pelo uso do sujeito. Só que em nenhum momento se preocupa em sentar com aquele sujeito, conversar, porque assim, o uso, ele não é, acordei e vou usar. Vou usar, assim. Tem um sentido, né? E esse sentido, ele é diferente de pessoa para pessoa. Agora estamos fazendo uso de droga. Nesse momento é um uso recreativo. Pode funcionar também como um anestésico por exemplo, pro meu nervosismo de estar gravando vídeo. Então, tipo, tem um sentido. Esse uso aqui agora tem um sentido para mim, sabe? Então a gente precisa olhar para o sujeito enquanto pessoa, que tem história, que tem sentimento, que tem subjetividade, né, que está nesse processo de subjetivação a todo momento, né, porque a subjetividade não é um copinho de água que se enche quando enche para, é um processo, isso sempre está aí em construção. Então, é nesse sentido. E aí a gente entra, né, no que eu falei no começo do vídeo, de que a redução não é mais uma política pública de saúde. Não sei se vocês aí que estão assistindo acompanharam essas semanas, e que foi aprovado o projeto de lei, né, 37 de 2013, que altera bons pontos assim da política de drogas aqui do país e a política nacional também de saúde mental. Então, antes, né, com a reforma psiquiátrica, que data aí de longos anos de luta, de resistência, a gente conseguiu que os hospitais psiquiátricos perdessem força com a substituição por outros serviços, né, sociais, como os CAPs, por exemplo, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Né? E o que é isso? Né? Atenção psicossocial é exatamente esse cuidado, né? O tratamento é o cuidado da pessoa. E
E aí, com a aprovação desse projeto de lei, a reforma psiquiátrica sofreu um retrocesso, né? Isso vai acontecer muito provavelmente, né? Que os CAPs se fechem, porque a gente não recebendo o repasse do Estado, né, federal, para esses serviços, porque eles vão destinar o dinheiro para comunidades terapêuticas, que é o novo nome dado a manicômio, a hospital psiquiátrico, né, que de terapêutico não tem nada, tipo... É um tipo de prisão. É um tipo de prisão, tem uma inspeção do Conselho Federal de Psicologia, eu não vou lembrar o ano da inspeção, mas é recente, em 24, se não me engano, estados aqui do país, em comunidades terapêuticas, onde foi, tipo, comprovado a violação de direitos humanos, as violências físicas, psicológicas, verbais, enfim, tipo, uma coisa, assim, assustadora mesmo, que vai tomar uma força aí de acordo com a aprovação desse projeto de lei. Então, é preocupante nesse sentido. Eu tenho uma outra pergunta também. Pegando aquele exemplo que eu dei, né, a respeito da família lá e tal, o usuário lá tá dando trabalho e etc, e vai lá interna, enfim. Mas, Cássia, então qual seria o tratamento? Então qual seria a saída para essa pessoa que é usuária, por exemplo, de crack e que tá lá zumbi, né? Então o que a gente pode fazer para que a pessoa melhore? Primeiro, o sujeito quer parar de usar? O sujeito consegue parar de usar? A primeira coisa, o tratamento é você se preocupar com a pessoa e não com o seu senso comum, com o seu julgamento, com os seus preconceitos. O que você acha o que a você pessoa tem que acha ou ser. deixa de pensar. Então, assim, se você tá preocupado com as pessoas em situação de rua, por exemplo, vai lá e oferta abrigo, oferta emprego. Porque, assim, o Estado não vai fazer. Conversa com as pessoas e entenda qual é o problema dela, o que fez ela ficar lá. Exatamente. Porque, gente, pode sim existir, né, só fazendo um gancho, assim, para as pessoas em situação de rua, pode sim existir uma porcentagem de pessoas que optam por viverem nessa condição. Mas é uma parcela muito pequena, muito pequena. Se você for fazer uma pesquisa de campo, você vai ter acesso. É só você sair do seu conforto, do sofá, da sua casa quentinha, da sua cama quentinha, e se mobilizar, da sua bolha, e se mobilizar e ir até essas pessoas. Então, o tratamento vem nesse sentido, de você primeiro conversar com o sujeito, porque não tem como a gente fala, né, de sujeito, né, tipo, é uma pessoa só. Então, você é diferente, eu sou diferente, você é diferente, nossa espectadora aqui, Natália, diferente também. Então, não tem como eu falar que pra mim funciona de um jeito, que é o mesmo jeito que vai funcionar pras três. Porque não vai. Não é à toa que existe, né, na rede, né, de saúde, o projeto terapêutico singular. Singular. Cada um tratado de uma maneira. Só que o cuidado, ele tem que atravessar sempre todas as pessoas, né? Isso aí deveria, no mínimo, acontecer. Então, a redução de danos vem de encontro com tudo isso. De você olhar para o sujeito enquanto sujeito, ver quais são as necessidades dele, as vontades dele, as escolhas dele, e aí sim criar uma estratégia de cuidado em cima da demanda dele, daquela pessoa, e não da sua, do que você acredita ser. Deixar de ser um pouco o foco, né? Acho que o nosso problema, acho que o problema tá me incomodando, né? Tá me incomodando, tá me ofendendo, tipo assim, algo que bate na redução de danos, mas a gente pode aplicar esse mesmo pensamento a tudo quanto é coisa que acontece, sabe? De forma macro ou micro, que é sempre o problema do outro, que nem eu zoei aqui falando assim, eu não gosto de beijo gay. Daí, eu não gosto de beijo gay, eu não vejo até outra mulher. Sim, ponto. É isso. Se eu não gosto de ver usuários de drogas, eu, tipo assim, qual é o problema necessariamente pra mim? E se eu acho isso um problema, o que eu posso fazer pra resolver? Sim. Pra além de mim. Porque eu não sou o foco, não sou eu que sou o usuário é outro. Sim. Aliás, pode ser que seja usuário sim, só que é usuário de algo
que, assim, não é taxado socialmente Sim. como algo perigoso, mas que pode te matar do mesmo jeito e até mais rápido. Sim, e é o que a gente Matar tava outros. é o que a gente tava conversando antes, né? Tipo assim, o fato do açúcar, do café, da Coca-Cola, da gordura, são todas drogas, só que são drogas lícitas. Medicamentos. Nossa, medicamento. A indústria farmacêutica todinha, sabe? Que vende muitas vezes produtos que você não precisa. Você não precisa tomar aquilo. Tipo, tem os agrotóxicos que estão aí na nossa alimentação. Existem vários calmantes, por exemplo, tem no Brasil isso também acontece, mas eu sei que nos Estados Unidos é bem pior, que eles ficam diagnosticando crianças com TDAH, tipo, a torta é direito, só que a criança não tem TDAH, que transtorno de déficit de atenção. Isso, transtorno de déficit de atenção, a criança não tem. O problema é que, assim, às vezes, falta uma atenção pra criança, falta você dar uma distração pra criança. Não, vou enfiar remédio no cu dessa criança pra ela ficar quieta, porque eu preciso que ela fique quieta. Porque o contexto de diagnóstico, né, só fazendo um parênteses, é assim, levando em consideração que a criança não consegue ficar parada, sentada na sala assistindo a porra da aula. Você consegue? Ficar a aula inteira, independente de qual o nível de escolaridade, a aula inteira, sem levantar, sem conversar, sem sair da sala, sem mexer no celular, com foco total na pessoa que tá ali na frente? Não consegue, então você tem TDAH ali, não. Só me sinto muito! Entendeu? Enfia remédio no cu assim também! Que funciona, sabe? E assim, só pra dar uma finalizada, tem uma discussão, né, que tem acontecido muito, principalmente também entre as pessoas usuárias, que é o lance da internação, né? Porque a aprovação dessa PL também dá aval para as internações involuntárias, né? Então, assim, você pode ser internado a qualquer momento se você é usuário, sabe? Isso não é legal. A internação, ela funciona? Cara, tem uma taxa muito pequena de casos em que ela é necessária, né? São, assim, casos extremos de, velho, a pessoa tá prestes a se machucar ou a machucar terceiros. Então, assim, para conter num determinado momento ali da crise, do surto, enfim, se não houver outras estratégias antes, ok. É a mesma coisa com a abstinência. Redutor de danos é tudo pau no cu que é contra a abstinência. Não. A gente é contra a abstinência como a única forma de tratamento. E quando o usuário não quer, né? Exatamente. Porque quando a gente coloca ela como única forma de tratamento, vai ser isso. Você aí, sentada, assistindo seu vídeo de boas, fumando seu cigarro, seu beck, tomando sua breja e tal, eu vou tirar sua droga. Toda ela. Você vai ficar sem. Isso é abstinência. É abster-se de. Então, assim, isso te violenta, sabe? É violação de direitos humanos. E colocar isso como única forma de tratamento, justamente porque viola o seu direito de escolher fazer ou não o uso, tipo, não é legal. Agora, se isso for uma escolha, olha, Cássia, tipo, eu não tô dando conta, o meu uso de álcool tá me prejudicando, tipo, em vários âmbitos da minha vida, eu quero parar de usar completamente. É uma escolha minha. Então, ok, fulano, a gente vai pensar o seu cuidado em cima disso. Tá tudo bem. E é importante falar que o caso de abstinência, por exemplo, quando a pessoa, enfim, ela vai ser internada e tudo mais, ela faz o uso, né? Porque psiquiatras, enfim, pessoas ali, elas dão remédio para que a pessoa se controle, né? Para que a pessoa consiga continuar o tratamento. E daí troca de vício, né? E aí troca de vício, porque daí você tá tirando, por exemplo, o beck, você tá tirando o álcool. Isso quando a pessoa de fato para de usar, né? Porque existem muitos casos em que mesmo dentro de uma clínica, enfim, de reabilitação, as pessoas fazem uso da substância ali dentro mesmo. Sim. Só queria dar um adendo que, assim, a gente tá falando aqui de vícios, mas a gente fez um vídeo que saiu na segunda-feira sobre alimentação, que também fala de questão de vício, e dei uma olhada depois. Isso. Tá aqui no card. Por mais que a gente tenha que estabelecer um diálogo de que droga é tudo aquilo que o seu corpo não produz, a gente não tem que falar só de drogas ilícitas, né? A gente tem que falar do açúcar, do tabaco, do cigarro, do tabaco também. Mas é que gorduras, é lícito, né? Tipo, chocolates, cafés, Coca-Colas. Enfim.
Então, é nesse sentido mesmo, sabe? A redução de danos em si, que nesse caso é voltada para o uso de álcool e outras drogas, mas ela serve também como redução de danos social e não só de saúde, né, nessa questão. Ela defende os direitos humanos, defende a vida, liberdade de expressão, liberdade de sentir, liberdade de sofrer, liberdade de saber e entender que hoje você tá numa condição mais deprê, mas amanhã você pode estar numa condição mais suave. E essas condições não te definem. Exatamente. Parar de rotular essas coisas enquanto patologia. Pensar nessas questões enquanto condição de estarmos, não somos, nós estamos vivendo as coisas. É isso. E é isso. A gente trocou uma ideia aqui com a Cássia Gonzalez Trombelli. Disponível, aliás, para atendimentos. Sim, Se ela quiser, a gente pode deixar até o CRP e contato da dona Cássia aqui, porque ela faz atendimento já. E quem tiver interesse em bater um papo com ela e agendar também está disponível para isso. E então, até a próxima semana, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.